Olá, hoje é quinta-feira, dia 1º de junho, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. E pra gente é sempre um prazer estar contigo aí na sua casa. Nosso programa de hoje a gente vai conversar sobre um modelo de economia rápido, barato e seguro, o Bitcoin, que tem se tornado cada vez mais popular. Ele é uma espécie de criptomoeda que oferece diversas vantagens em relação ao atual modelo econômico usado em todo o mundo. E você aí de casa já sabe, para participar com a gente aqui é muito simples, é só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 988924905. Como debatedores do nosso programa de hoje, nós recebemos o arquiteto Fabiano Teixeira. Bom dia. Bom dia, Caio. Eu não sei se você reparou, daqui a pouco eu vou ser o mediador, né? Eu já estou pegando mais o centro da mesa. Rapaz, já está me empurrando aqui. Pois é. Bom, a gente vai ficar hoje o programa inteiro falando sobre Bitcoin, então antes eu só queria dar os parabéns para o Juiz de Fora, que ontem eu não tive oportunidade, e lembrar que saiu um encarte do Diário Regional ontem com vários temas a respeito do aniversário da cidade. E só para dar uma palhinha, uma homenagem à cidade, o Juiz de Fora ela tem uma cultura de que teve um passado pioneiro, um passado empreendedor, e meio que de certa forma a gente se deita nisso e não vai para frente. E aí me lembra um deus da Grécia, que era chamado de Janus, que inclusive é o deus que dá o nome para janeiro. Isso, exatamente. Ah, tá vendo? Já está ganhando adeptos aqui. Mas o que era Janus? Era um deus que tinha duas faces, a olhada que virava para trás, ela era a face velha, e a que ficava virada para frente era a face nova. Então a face velha fala de toda a experiência que a gente tem que ter na vida para ter impulso da jovialidade. E eu dedico Janus com esse espírito para Juiz de Fora, que tem um passado glorioso, pioneiro, está à frente de muitas coisas na época dela, quando surgiu, e tem esse potencial, essa maturidade e muita formação jovem para a gente ir para frente. Então vamos resgatar esse nosso passado aqui e falar de coisa jovem que é Bitcoin. Bitcoin. Falar sobre o futuro, né, daqui a pouco. Sim. Nosso debatedor do programa de hoje, o professor Edson Stecker. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Geraldo. Um prazer estar nessa mesa. Nessa semana em que comemoramos também o nosso 167º aniversário. 167 anos de existência. Para facilitar. Para facilitar. 167 anos de Juiz de Fora. Cheguei a Juiz de Fora há 50 anos atrás. Vim aqui por motivos profissionais, me envolvi com a universidade, aqui me estabeleci como profissional de saúde na área de odontologia, aqui constituí minha família e agradeço muito a essa terra, a essa cidade por ter me acolhido e aqui conquistei muitos amigos, e dentre eles vocês. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu me lembro que quando cheguei a primeira providência, peguei o catálogo telefônico, a lista telefônica, seja lá o nome que queiram dar. E depois da capa, a primeira página era História de Juiz de Fora. Durante muito tempo, o catálogo telefônico trazia uma parte da história de Juiz de Fora. E eu me preocupei em copiar aquilo e fazer uma carta para meus familiares, para minha ex-namorada, para os meus amigos, mandando aquilo. O que era Juiz de Fora? Ele era um retrato dessa cidade. Infelizmente, o catálogo telefônico já nem existe mais, né? E nós não temos. Muita gente que hoje está com 18, 20 anos, poderia se inteirar muito bem da história de Juiz de Fora, através de uma peça simples, que é o catálogo telefônico, fazer uma leitura rápida daquilo e saber como foi fundada, por que o juiz era de fora. E ontem, numa reunião que nós tínhamos mais de 40 pessoas, eu fiz uma enquete. Apenas 3 são de Juiz de Fora. Os 37 são de fora, como o juiz veio de fora. Então, por isso que tudo aqui é de fora. Né? Aqui na mesa, eu não sei. Você nasceu aqui? Não. Você, Caio, é daqui? Não. Você, Fabiano? Eu sou 30%. Aí pronto, tá vendo? Acho que a maioria, a plateia que está nos assistindo, muita gente é de fora. Mas é uma cidade que, mesmo assim, nos acolhe muito bem. E aqui muita gente se projetou na área do esporte, da indústria, das letras, das ciências exatas, da ciência da saúde. Nós temos representantes no mundo inteiro. Juiz de Fora, vibrante. E agora vamos voltar ao que o Fabiano disse aqui. Vamos renovar isso, né? Olhar para o futuro, né? Ontem, você que acompanhou em casa o nosso programa, nós tivemos uma programação inteira
em homenagem à cidade, os 167 anos de Juiz de Fora e também aos 26 anos daqui da nossa querida TVE. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a você que faz parte dessa nossa história. Bom, para a gente dar continuidade ao nosso programa de hoje, nós apresentamos o nosso convidado especial no nosso programa, o especialista e pesquisador em criptomoedas, Geraldo Marques. Bom dia, é um prazer te receber. Bom dia, Caio, bom dia aos debatedores. É bonito demais ouvir histórias como essa, né? E eu, antes da gente entrar no tema, eu também sou uma pessoa que fui acolhido por Juiz de Fora, né? Porque, na verdade, eu nasci em Barbacena, mas apenas nasci. Mas eu fui criado numa cidade bem do interior, chamada Dores de Campos, né? Que tem muita cultura em questão de manufaturado de couros e tudo mais. E eu me lembro que aos 23 anos eu cheguei em Juiz de Fora, né? Também, como todo mundo, com aquele sonho de ser empreendedor, querer ir para um lugar maior, para ampliar os horizontes na oportunidade de empreendedorismo, e graças a Deus aqui foi uma cidade que deu sorte. Depois de Juiz de Fora, aos 23 anos, agora com 34, 11 anos depois, tudo que eu vivi, o aprendizado que eu tive em Juiz de Fora me proporcionou rodar o mundo afora. Foram 57 países dentro dessa pesquisa que trouxe o conhecimento que eu tenho hoje sobre esse contexto de criptomoeda. E o seu currículo é bem vasto, né? Se eu fosse colocar aqui, não teria como. O papel não cabe, mas você poderia falar um pouquinho para a gente? Exato. Então, um ponto curioso na minha história é que na minha cidade em si, onde eu fui criado, por ser muito interior, então não tinha muitas oportunidades em questão de trabalho e tudo mais. Então a minha vinda para Juiz de Fora foi mais uma oportunidade para ampliar os horizontes mesmo. E aí aqui eu conheci pessoas especiais, como eu conheci um escritor americano, que foi quem virou a chave e abriu as portas para que eu conhecesse um outro modelo de mundo, que é o Lester Donald Hughes, que é um escritor bem conhecido. E aí dali eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos viajei 57 países. E lá nos Estados Unidos eu conheci um modelo de negócio muito bacana, que infelizmente no Brasil ainda não é maduro, né? A lei sobre o modelo de negócio que eu atuo no Brasil ela é de 1950, que são leis específicas para modelos de negócio com venda diretas, marketing de rede, que é algo muito polêmico aqui no Brasil, mas que já é muito bem desenvolvido em países como Estados Unidos, Japão. Então a minha experiência é muito voltada nessa área. E aí eu me aprofundei, tive a oportunidade de fazer um curso, né, na Escola de Negócios de Harvard, e ali eu conheci pessoas que são entusiastas do modelo de criptomoeda. E ali eu mergulhei no assunto, me apaixonei, e aí depois de 8 anos, o Bitcoin hoje tem se tornado notícias no Brasil e no mundo inteiro. Sim, então a gente vai desbravar esse assunto aqui que pode parecer um pouco confuso, né? Sim. Rapidinho. Bom, você aí de casa que acompanha o nosso programa, você sabe que a gente já discutiu aqui várias vezes sobre o impacto que a tecnologia exerce em diversos setores da sociedade, seja na área da saúde, na comunicação, até da alimentação. E hoje a gente vai falar do impacto dessa tecnologia na economia, através dessas moedas, dessas criptomoedas, né, Bitcoin. Para que as pessoas entendam, o Bitcoin a gente volta nessa origem que são as criptomoedas. Exato. Que é a sua especialização. Para que as pessoas entendam aí de casa, o que seria isso? Então, se eu fosse resumir de forma assim de forma bem simples para facilitar o entendimento, o Bitcoin de forma analógica ele é como se fosse o ouro da internet. Então, como que a gente poderia assimilar essa aproximação do Bitcoin com o ouro? Primeira coisa, o ouro ele surge naturalmente, ninguém é emissor de ouro. O ouro existe na natureza. Então as moedas virtuais ou as criptomoedas elas surgem naturalmente na internet. Então você tem modelos de moedas virtuais que não tem o que a gente chama de liquidez em qualquer tipo de ambiente. Então vou dar o exemplo de uma moeda virtual que é muito simples, com certeza os debatedores já usaram. Milhas de companhia aérea. Milhas de companhia aérea pode ser tido como uma moeda virtual, porque ela surge no ambiente digital, né? Quando você faz uma compra no site da TAM, da Gol, da Azul, você recebe as milhas. E essas milhas tornam-se moedas virtuais quando ela tem o mesmo efeito que a moeda Fiat. Ou seja, com milhas da TAM eu consigo fazer a mesma coisa que a minha moeda Fiat, que é o real, consegue fazer dentro da TAM, que é comprar uma nova passagem. Então a milha pode ter funcionado como uma moeda virtual. Pontos do cartão de crédito. Exato, exato. Você compra tudo. Exato. Então, desculpa, sim. É que sim. nesses casos, o que acontece? Se eu compro uma passagem da TAM, qualquer companhia que seja, eles já têm uma margem que serve para o seguinte: olha, minha passagem custa 1.000, eu vou deixar lá 5%. Exato. Então, na verdade, eu criei algo
comprei algo real, gerei uma moeda real. No caso do Bitcoin, ele surge do nada, mas qual que é o lastro dele? Porque o que eu comprei para gerar esse lastro? Que dia que entrou um dinheiro real? Exato. Um ponto curioso é que o conceito de como o dinheiro funciona, né? A gente tem dois pontos interessantes. São as moedas fiat, que são as moedas emitidas, dólar, real, euro, que é a moeda emitida pelos governos, e a gente tem as moedas chamadas descentralizadas. Moeda descentralizada, ela surge no ambiente orgânico, ela surge sem lastro. Isso é um ponto curioso, porque o que dá credibilidade e o lastro a uma moeda é o governo que emite. Então, se a gente pensar na moeda mais poderosa do mundo, que é o dólar ele tinha um lastro de ouro até 1971, que era o famoso acordo de Bretton Woods, que para cada nota de $20 imprimida pelo Federal Reserve, o governo americano tinha que ter no tesouro equivalente a $20 em ouro, que era uma reserva real, que é o lastro que você cita. Essa reserva terminou em 1971, quando o presidente Nixon chamou todo mundo e falou: pessoal, Houston, we have a problem. Nós não temos mais reserva de ouro. Começou então a circular a emissão de moedas baseada nos títulos, que é o modelo que é adotado até hoje. E de títulos por títulos, teve uma crise muito recente em 2008, que foi a crise dos títulos americanos de imóveis. Então, ou seja, esse contexto de lastro para a moeda, ele é um pouco hoje, no meio acadêmico, ele é muito debatido. Até que ponto vai o lastro que pode garantir a emissão de uma moeda? Por exemplo, se nós pensamos no dinheiro da Venezuela, que tem uma grande reserva de petróleo, que poderia ser o equivalente ao lastro, mas o dinheiro da Venezuela não tem credibilidade nenhuma, porque o governo é frágil. Então é muito mais o contexto político que dá hoje o lastro de uma moeda do que a reserva em si de ouro, como o senhor citou. No caso do Bitcoin, nós temos um problema. Ele surge através de processamentos de algoritmos matemáticos, e esses algoritmos dão o valor intrínseco do Bitcoin, que é uma coisa curiosa, que é simplesmente a confiança. Quem usa Bitcoin tem a confiança de que a transação não vai ser fraudada, o que às vezes não acontece com a moeda fiat. Não sei se os debatedores aqui já tiveram a cena de, às vezes, pagar alguma coisa no varejo e a pessoa do caixa na sua frente começa a olhar se a nota é falsa. Sim. Gera um certo constrangimento, né? Realmente. Mas, de fato, ele tem que fazer aquilo porque o modelo de moeda fiat, não existe modelo de moeda fiat que não pode ser fraudado. Então, existem notas falsas circulando. Se você usar meios de pagamento mais antigos, mas que ainda algumas pessoas usam como cheque, existem cheques que vão sem fundo. E se você pensar até no modelo digitalizado, ou no modelo virtual, que é as transações de crédito e débito, ainda assim existem algumas que são fraudadas. Talvez vocês nunca tiveram essa experiência, mas se vocês fizerem uma pesquisa, vão perceber que muitas pessoas já tiveram cartão de crédito clonado. Então, no caso do Bitcoin, ele não é emitido por um governo. Então, eu tenho um Bitcoin, eu posso ser brasileiro, o japonês pode ter um Bitcoin, o chinês, não importa a nacionalidade. E qual é o lastro dele? Nenhum. Então, o Bitcoin ele pode valer 0 ou pode valer agora como vale em reais, quase 10 mil reais cada código. Porque as pessoas que usam têm a confiança. Se eu envio uma transação de Bitcoin para você, o processo de algoritmo e criptografia dá o que seria o lastro, que é a confiança. As pessoas fazem só pela confiança. Então não existe lastro. Exato. A gente pode ver isso. Exato. Tá, a gente continua esse assunto daqui a pouco. Vamos para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Durante o intervalo, a aula sobre bitcoins continua aqui, né? E o Fabiano está cheio de perguntas. Pois é, eu não queria fazer a pergunta durante o intervalo. Primeiro que vocês não iam ouvir, depois que ia acabar minhas perguntas. É igual o Bitcoin, né? Que ele tem fim, né? Exato. Mas então, eu tenho perguntas que são o seguinte. O Bitcoin, foi dado alguns exemplos de analogia, mas que, na verdade, todas as analogias elas têm um parâmetro. Por exemplo, eu vou passar o cartão de crédito. Não é um dinheiro que não existia. Aquilo ele está saindo de um dinheiro real, que veio de um esforço, de um trabalho, de um produto, de um serviço, Exato. que é simplesmente um meio de fazer a transação. Exato. O cartão em si não é o dinheiro, como a milha em si não é o dinheiro. Exato. O Bitcoin, ele surge, aí vem a dúvida, eu não sei de onde e que horas que ele passa a valer um dinheiro real, porque Exato. eu posso fazer transações reais com ele. Então, que horas que isso, como governo nenhum tem parâmetro em cima disso, né? Ele é espontâneo, igual você falou, é quase um urbano de dinheiro. Exato. Né? Que horas que isso surge como um valor que pode ser convertido em produtos reais? Exato. Boa pergunta, boa pergunta. Eu adoro quando eu fiz boa pergunta, o pessoal morre de cima. Mas é uma pergunta muito boa. Quando o Bitcoin... Primeiro, o entendimento que as pessoas precisam ter é por que
instituições financeiras, bancos, por que eles estão atrás do Bitcoin e por que o Bitcoin tem valor? O valor do Bitcoin está na tecnologia por trás. Tá? Então, se você pensar onde ele se torna um valor real, vamos dar um exemplo. Pense num grande banco brasileiro como o Bradesco. Tem um volume enorme de transações em cartão de crédito que são fraudadas. E não é culpa do banco, tá? A vulnerabilidade ela é em todos os bancos. Eu estou citando apenas um exemplo. A partir do momento que a tecnologia do Bitcoin garante que uma transação na internet ela é a prova de fraude, começou uma corrida pelos bancos em adquirir essa tecnologia. A busca do banco em adquirir essa tecnologia gerou um valor. Então, aí então surgiu o início de entender o porquê o Bitcoin tem valor. Porque num primeiro momento ele circulava apenas no ambiente digital. Ele é apenas digital, mas eu cito no sentido de ele era conhecido apenas de entusiasta da internet. Agora, pela tecnologia que existe por trás, começou uma corrida dos bancos em adquirirem. Essa corrida fez surgir corretoras que fazem o câmbio do Bitcoin em dinheiro real. Por que as corretoras querem adquirir esses bitcoins? Para poder ter de posse códigos que garantem segurança na transação de internet. Então, se você pensar, quando ele se torna um valor real, quando corretoras em diversos países do mundo entendem o valor intrínseco que existe nos códigos de Bitcoin e começa a querer comprar os bitcoins de quem porta. Então, imaginemos que eu tivesse um Bitcoin, é como se eu tivesse um pedaço de ouro. Eu vou usar o ouro para poder criar uma joia, para poder gerar um patrimônio real, para poder fazer o que eu quiser. O código do Bitcoin. Hoje, mais de 99% das transações acontecem no ambiente digital. E os códigos de Bitcoin seriam uma garantia de que essas transações na internet seriam seguras. Então existe uma corrida dos bancos para adquirir esses códigos. E gerou valor intrínseco. Então os bancos são os maiores interessados em comprar os Bitcoins. Vou dar uma informação interessante. Uma das maiores corretoras de Bitcoin do mundo, chamada Chapo, foi comprada pelo Banco Santander. Então gerou valor real. Então, a partir do momento que essa corretora Chapo quer comprar os meus bitcoins, ela me compra esses bitcoins e me paga em reais. Gerou valor real. Por que ela quer comprar? Porque ela precisa desses códigos e dessa tecnologia para gerar um sistema de segurança nas suas transações de cartão de crédito. Ô, Geraldo, o cidadão comum, vou fazer as perguntas mais simples, sim, mais chulas até. O cidadão comum que queira adquirir bitcoins, qual é o procedimento? O caminho. No Brasil já existem grandes corretoras que fazem a troca do Bitcoin por real. Aí você pensa, mas como uma pessoa comum? Uma pessoa comum faz um cadastro em uma corretora de Bitcoin de uma forma mais simples do que abrir uma conta bancária. Porque não existe nenhum tipo de consulta. Não existe consulta SPC, não existe consulta Serasa, não existe consulta nenhuma. Por quê? Porque o Bitcoin ele não gera o que é chamado no sistema financeiro de liability, ou seja, o banco não precisa analisar o seu histórico de rating, que é a pontuação que existe no seu CPF, se você foi um bom usuário do dinheiro ou não, para definir quantos Bitcoins você pode ter. É como abrir uma conta poupança. O banco não vai, a corretora não vai precisar me entregar nada, vai apenas fazer o meu cadastro e gerar uma identidade na internet que é chamada de um QR Code. Esse QR Code é a minha identidade no mundo virtual dos bitcoins. A partir do momento que eu me cadastro numa corretora gratuito, eu posso pegar o dinheiro que é do meu país, que é o reais, que seriam os reais, enviar para a corretora e a corretora vai me entregar o valor equivalente em bitcoins. E sabe qual é a boa notícia? Existem frações mínimas de Bitcoin. Você consegue comprar R$50 de Bitcoin. Como se fossem ações, né? Exato. Então você não precisa, imaginemos que uma pessoa queira ter a experiência com Bitcoin. Ela não precisa ir lá e pagar R$10.000 para ter um código de Bitcoin. Ela pode pagar R$50. Armazenar Bitcoin é um código. É um código. Que você tem no seu Android. Chaves, né? Exato. Agora, no seu celular. É tão seguro que ele pode ser perigoso. Se eu perco a chave, o que acontece com o meu valor real? Exato. Se o seu cadastro está em uma corretora, ela te fornece sistema de backup, recuperação de senha, como um banco. Mas se você pensar, por exemplo... Está no meu smartphone só. Exato. Você perdeu seu smartphone e não criou um critério de segurança de como armazenar o backup desses bitcoins. Você pode perder. Sim. Então, qual é a sugestão? Você armazenar esses bitcoins online, em corretoras que te facilitam
caso você perca o seu aparelho, você baixa o novo aplicativo, com o seu login e senha, você tá lá. Igual a mesma coisa que a sua conta no banco. Se você perdeu o cartão, você não perdeu o seu dinheiro. É basicamente a mesma analogia. Mas é importante ter um sistema de segurança certo. Eu vi um exemplo muito interessante para as pessoas que perdem, né, o celular ou o computador e não fez backup da conta. Era como se você jogasse as suas barras de ouro no meio do oceano, Exato. Que é muito vasto. Exato. E ninguém encontra mais. Não encontra. Exato. Ia demandar muito esforço, muita energia. Agora em cima, investimento. Agora em cima do valor real, entra uma outra questão que é o seguinte, ele é todo criptografado, ele não, muitas vezes não vai em cima de um cadastro, você falou CPF, uma série de outros elementos, você é um avatar, um ser virtual ali. Exato. E você vai fazer transações reais, ou trocas reais ali dentro, que podem gerar lucro, podem gerar prejuízo, ou enfim, aquilo gera uma renda. Sim. No fundo, você pode fazer transações internacionais o tempo todo sem pagar IOF, sem pagar imposto, Exato. Inclusive não declarar esse valor. Exato. Não é verdade? Exato. Nesse sentido, ele não é um espaço grande para a gente parar de fazer, como é que chama, caridade com o governo? Quer dizer, caridade no sentido de que eu dou algo e não recebo nada em troca. Exato. Mas se no dia que você quiser parar de fazer caridade, você pode ser... Isso é uma fraude. Né? Só para o senhor ter uma ideia, esse é o ponto mais polêmico do que envolve os bitcoins. Porque qual o conceito em si? Uma coisa que é importante que as pessoas precisam entender é que o Bitcoin não nasceu para ser dinheiro. O Bitcoin nasceu para ser uma solução tecnológica e proteger as transações financeiras. Só que o mercado, a internet, adotou o Bitcoin como meio de pagamento. E aí eu tenho algumas frases curiosas que são usadas nas minhas palestras mundo afora. Inclusive a minha palestra na China que eu fiz recente agora, o tema é de que o Bitcoin é o dinheiro real do mundo virtual, porém no mundo virtual não precisamos de dinheiro real. Então esse é um tema muito polêmico e aí entra nessa questão do que você citou. Vou dar 2 exemplos interessantes. Teve um episódio recente de a esposa de um empresário de Florianópolis que foi sequestrada e os sequestradores pediram o resgate em Bitcoin. Eles gerou muita polêmica e aí eu quero levantar 2 pontos interessantes. O primeiro, não é de bom grado marginalizar quem usa Bitcoin, porque o Bitcoin em si, intrinsecamente, ele não é bom nem ruim. Vamos pensar numa faca. Uma faca na minha mão, eu vou passar manteiga no pão. Porque eu quero usar a faca para passar manteiga no pão. A faca na mão de um bandido, ele pode tentar tirar a vida de uma outra pessoa. A culpa não é da faca. É de quem usa a faca. Agora, o Bitcoin abre margem para a pergunta que você fez. Hoje, para você ter uma ideia como esse processo está num certo delay no Brasil. Ontem que entrou o primeiro projeto de lei na Câmara para debater o assunto para regulamentar o uso de moeda virtual no Brasil. Ontem, o Bitcoin existe há 8 anos. Se você pensar países como o Japão, o Bitcoin já é a 2ª moeda oficial emitida do país. Agora, independente de estar regulamentado ou não, eu posso usar. Pode usar. Só que, exato, para ficar clara a questão da sua pergunta, a possibilidade de fazer qualquer tipo de transação e não declarar, ela existe, mas ela é facultativa a quem faz a operação. Vou dar um exemplo. Né? O exemplo vale mais do que tudo. Eu fui um dos primeiros brasileiros que declarou a quantidade de bitcoins que tem. A Receita Federal baixou uma nota, uma portaria no ano passado, que a partir do ano calendário de 2016, todos os brasileiros que portassem Bitcoin deveriam declarar no campo outros, na declaração do imposto de renda, como bens. Então o Bitcoin ele é identificado pela Receita como um bem e não como uma moeda. Sim, porque aí a outra pergunta é o seguinte, você vai e compra lá, sei lá, um Bitcoin. Você está rico, compra um Bitcoin. Há um mês atrás, mais ou menos, ele valia R$5.000. Hoje ele está valendo 10 mil. Isso não é uma figura de linguagem. Ele dobrou de valor em um mês. Então você declara, chega no fim do ano, o governo vai ver ganho nisso? Vê. É um ponto curioso, porque é o seguinte... Desculpa, se tiver perda, ele devolve o dinheiro para a gente? Não. Não, é como uma ação de bolsa. É como uma ação, exato. O ponto curioso sobre a questão da parte tributária relacionada ao Bitcoin, que eu acho que deve ser observada, é que, primeiro ponto, a partir do momento que eu compro um Bitcoin em si, eu comprei um bem. Isso no entendimento do governo brasileiro. Então, enquanto eu estou com esse bem, ele precisa ser apenas declarado. Então, imaginemos, eu tenho 10 Bitcoins. Eu preciso declarar que eu tenho 10 Bitcoins. A partir do momento que eu comprei esses Bitcoins pelo preço de hoje, de R$10.000 cada um, então eu gastei R$100.000 e comprei 10 Bitcoins. Ele tem uma valorização e dobra de novo e vira 200 mil. Quando eu vendo esses Bitcoins para a corretora e a corretora me paga os 200 mil, eu tive um ganho de capital de 100 mil. Aí eu pago um imposto de 15% sobre o ganho de capital. Como qualquer exatamente. A tributação ela acontece nesse sentido. Se ele desvalorizar,
Eu não preciso pagar. Porque eu comprei com 100 mil reais e ele desvalorizou. Vendi os 10, estava valendo só 50. Eu não tenho que pagar imposto sobre perda de capital. Mas também não vai ganhar. Ô, Geraldo, Exato. se você tivesse hoje R$1 milhão, você faria o que com ele? Então, 95% do meu patrimônio está em criptomoedas. Então é muito patrimônio. Vamos para mais um rápido intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. De volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Geraldo, hoje em dia a pessoa ela pode ter acesso ao Bitcoin desembolsando uma certa quantia. Aqui em Juiz de Fora, existe algum lugar específico destinado para esse público, a pessoa que tem interesse? Exato. Um ponto importante sobre o Bitcoin é que as corretoras elas têm um atendimento online. Então eu não preciso, como teoricamente, ir fisicamente numa agência, como um banco, para abrir uma conta. Eu consigo fazer tudo pela internet. A mais próxima de Juiz de Fora seria uma corretora de Belo Horizonte. Inclusive é uma que eu conheço pessoalmente, quem são os gestores. É uma corretora que tem uma credibilidade no mercado, tem 0800 para atendimento ao cliente, tem chat online. É a que está mais próxima, mas não há necessidade de eu ir fisicamente até a corretora para abrir uma conta. E lembrando que não existe consulta de nada. É apenas um cadastro para eu receber o meu código digital e poder transacionar no mundo dos bitcoins. Geraldo, Sim. comprei R$100 mil em Bitcoin. Ok. Se sofreu um acidente, fui a óbito. E aí? Esse meu dinheiro foi para onde? Se a senha não estava com alguém que pudesse acessar a plataforma, Zerou. zero. Fica de posse da corretora e Então observar. Alguém tem que ser também conhecedor da sua senha. Exato. Mesmo que ela esteja armazenada virtualmente, tudo, mas você tem que ter uma pessoa da sua confiança. Exato. A sugestão de muita confiança. A sugestão é deixar uma procuração e informar a pessoa em qual corretora você mantém na sua conta. Caso aconteça o óbito, é só entrar em contato com a corretora que ela vai judicialmente transferir os bitcoins para o herdeiro. Infelizmente, nós vivemos um país de muita corrupção, né? Sim. A gente vê contas em diversos lugares do mundo e essa questão do Bitcoin e toda a complexidade dos códigos, isso facilita que esse dinheiro ele suma, que as pessoas não consigam identificar e se isso seria possível de ser congelado ou pegar... Tipo um congelamento de bens, né? Rastreado e congelado assim, pela polícia, por exemplo. Exato. Um ponto curioso sobre as transações de Bitcoin, uma da minha parte da pesquisa, eu fui em uma palestra dada pelo ele é o terceiro homem na linha de gestão do FBI. E aí uma informação que pouca gente sabe. A maior carteira que tem o maior volume de Bitcoins armazenado no mundo pertence ao FBI. E aí você pensa, por quê? De ação de busca de criminosos. Aí você pensa, mas o Bitcoin não é rastreável? Ele sim, mas ele foi gerado para pagar alguma coisa. E essa coisa é rastreável. Então vamos dar um exemplo. Imaginemos que eu usei um código de Bitcoin para fazer uma compra ilícita de drogas. A transação de Bitcoin ela é rastreável, mas as drogas não. Então a partir do momento que o FBI tinha acesso aos traficantes, pegavam as drogas, aí leva para a casinha da Super Nani e encontra a carteira de Bitcoin. Então é importante a pessoa entender que o Bitcoin em si ele é um ato democrático no sentido de proteger a identidade de quem transaciona. Vamos dar um exemplo. Imaginemos que eu faço uma transação da compra de um apartamento. Eu vou saber da transação, meu gerente, quem fez o registro no cartório, todo mundo. E era uma coisa que interessava única e exclusivamente a mim e quem me vendeu o imóvel. Onde o Bitcoin ele é democrático? O Bitcoin, apenas as duas pessoas que fazem a transação sabem da transação. Então imaginemos que eu faço um negócio com você e eu te envio 500 mil reais em Bitcoins. Somente eu e ele sabemos da transação, e aí é facultativo a cada um a questão da declaração, que é o que é sugerido que se faça, mas onde há um registro público que essa transação aconteceu? Existe um banco central, de forma analógica dizendo, chamado blockchain, que seria o cartório central das transações de Bitcoin. Todas as transações de Bitcoin são registradas, públicas e permanentes. Mas não tem lastro no nome da pessoa. Você falou que não precisa nem do CPF dela. Em algumas corretoras você faz o cadastro apenas com e-mail. É o ponto que eu disse, é facultativo a quem faz a transação. Né? Como existe uma incentivo dos governos de regulamentar, eu acredito que no decorrer dos anos
a regulamentação vai ser muito parecida com o que é no Japão. Todas as transações de Bitcoin são acompanhadas pelo governo japonês no Japão. Porque, na verdade, se for usar o termo democrático, falar assim, olha, eu vendi um imóvel, tive ganho de capital, só interessa a mim quem comprou, é muito relativo, porque esse imóvel está numa rua, tem luz chegando, tem tudo. Então, o Estado ele é uma parte interessada. Sim. A gente não pode simplesmente devanear e achar, agora eu vou fazer um sistema que é eu e as pessoas e que se lasque o Estado. E quem vai fazer as funções do Estado? Tirando a parte ruim. Sim, né? sim. Mas existe uma parte que dá suporte a tudo isso. Sim. Se você não paga imposto, você não tem uma devolução disso para nada, para a rua, para a luz, para a água. Né? Exato. Por isso, a questão do registro no blockchain se tornar público. A partir do momento que é como no Japão, que o governo traz as transações para dentro do guarda-chuva do governo, fica tudo claro. O que não pode é você tentar impedir com que essa tecnologia chegue porque você ainda não criou meios de tributar. Vou dar um exemplo prático disso. Uber. Eu estava em Nova York quando o Uber começou. O taxista quebrava, ia atrás do carro preto e batia. Não, mas isso acontece lá. Aqui a gente é mais civilizado. Aqui é povo civilizado. Exato. Mas sabe o que acontece? O fala, acabei de chegar de Uber. Antes de falar que é Uberlândia, já tinha depredado o cara inteiro. Exato. Mas sabe um ponto curioso? Chega uma hora que você tem que aceitar a tecnologia e se adaptar a ela. Então a questão das criptomoedas é um caminho sem volta. O próprio dinheiro, moeda física, é uma tecnologia, né? Exato. Você trocar sal por ouro, por Exato, vida, era o chamado escambo. Sim. E se você pegar o que acontece no cenário econômico global, o mundo tende a seguir o que são as ações feitas pelos chamados soft powers, países como Japão, Suécia. Suécia já anunciou o fim do dinheiro em espécie, então isso é uma tendência, não tem volta. Agora, o seu ponto é muito, muito interessante. Quanto antes o governo regulamentar, mais fácil e mais transparente vai ficar as transações de Bitcoin. Eu tenho uma dúvida, se a busca é pela popularização, com mais pessoas adeptas a esse tipo de economia, ela vai se tornar mais acessível ou não? Sim, porque um ponto curioso, a gente cita muito o exemplo do Bitcoin, mas existem mais de 700 criptomoedas circulando no mundo. O Bitcoin é a que tem o maior valor porque foi a pioneira. Como eu disse, o Bitcoin é como se fosse o ouro digital. Em qualquer lugar do mundo, no ambiente digital, as pessoas já reconhecem que Bitcoin tem valor. Valor não de forma de lastro, mas valor de forma de confiabilidade. As pessoas confiam em usar Bitcoin. Só que existem mais de 700. Então e a tendência... as moedas conversam entre si? Sim. Você consegue trocar Bitcoin por qualquer uma das outras criptomoedas. E vice-versa. E o ponto interessante é o quê? O mercado está sendo preparado para se adaptar a esse modelo. Que vai gerar muito mais segurança e vai diminuir de forma drástica as fraudes das transações na internet. Mas ainda assim é muito novo. É muita especulação. Há muito desconhecimento do assunto. Né? E uma das bandeiras que eu levanto é evitar que seja marginalizado quem faça o uso de criptomoeda. Como eu dei o exemplo da faca. Por quê? É um caminho sem volta. Tentaram marginalizar a chegada do Uber. Viram que é impossível. As matérias que saem na mídia hoje é tentando marginalizar quem usa Bitcoin. É impossível. Nós podemos usar Bitcoin para o bem. Vou dar um exemplo. Imaginemos que o senhor tem um filho estudando no Japão, e aí acontece num domingo, 4 horas da manhã, ele tem uma emergência e precisa que o senhor mande para ele $3.000. Faça isso pelo sistema financeiro. Impossível. Com Bitcoin você faz em fração de segundos. Se você é uma pessoa de bem, você vai informar que essa transação foi feita. Então é importante ficar claro que é a intenção de quem faz. Não é o Bitcoin em si. Ele surgiu para ser uma solução. Só que, infelizmente, há pessoas boas e ruins. E, embora seja num percentual muito pequeno, mas as ações de pessoas ruins com o uso das criptomoedas que tem dado notícia nos jornais. Um que sequestra a esposa não sei de quem, outro que usou para lavar dinheiro e etc. Mas ele não nasceu para ser isso. Pois é, e isso aí é uma característica muito humana, né? A gente tem uma máxima aí que é da comunicação, que é de vocês, a área de vocês, que fala o seguinte: se um cachorro morder um homem, não é notícia. Normal. Agora, se o homem morder o cachorro, aí é uma coisa fora do normal. Eu acompanho o Diário Regional, eu tenho acesso a alguns dados, né, de quantas pessoas acessam informações. No site, as matérias que são bizarras, assalto, facilmente tem muitos acessos. Exato. As matérias de conteúdo, não. E o que a gente vê de Bitcoin, não sei nem se saem coisas favoráveis, mas as desfavoráveis, quando saem, chamam demais atenção. Você tem toda a Então, razão. recentemente, a gente teve esse caso aí de sequestro, os hackers, hackers, sim.
que houve, né, eles fechando o site, um monte de gente pedindo Bitcoin. O resgate troca, em né? Bitcoin, sim. Outro ponto curioso, eu não sei como está o tempo aqui, mas um ponto curioso é o quê? Essa questão do Bitcoin. Se eu vou dar um exemplo de algo bom que não foi citado. Por exemplo, quando aconteceu o episódio Alepo, Síria, uma das formas mais rápidas e fáceis deles receberem doações é com Bitcoin. Como é que você consegue enviar dinheiro para crianças vítimas de guerra na Síria? Sim. A gente não sabe nem qual é a moeda lá. É. Se faz com Bitcoin, é em fração de segundos. Isso não é noticiado. Uma ação do bem como essa não é noticiada. Aí Tá se tornando uma moeda universal, né? Exato. Aí alguém vai lá e sequestra a esposa de um empresário, pede um resgate em Bitcoin, logo da capa do Fantástico. Sim. Esposa de empresário de Florianópolis é sequestrada e bandidos pedem um resgate em Bitcoin. A conotação da palavra bandido com Bitcoin. É. Sim. Isso é triste. Desperta mais interesse, você vê mais Exato, isso aí. sem mais visibilidade, mas esse é o ponto que a gente precisa. Pela deixar sua claro. experiência, você acha que na próxima década, nós vamos trabalhar com Bitcoin assim, normalmente? Sim, vai ser tão... Qual a analogia que eu faço? 20 anos atrás, quem chegava no Brasil com cartão de crédito não tinha onde usar. Eu tinha um cartão de crédito para usar como meio de pagamento. Hoje, o Bitcoin está nessa mesma fase, mas o período de capilaridade que a gente chama, que é atingir massa e varejo, não vai demorar 20 anos como demorou o cartão de crédito. Eu tenho resultado de estudos que até 2020 o Bitcoin vai ser algo popular. Até porque, como você já trouxe para a nossa discussão hoje, em alguns lugares, como no Japão, por exemplo, essa já é uma moeda forte. Já é uma moeda. A Rússia foi o segundo país a legalizar as transações em Bitcoin. Não que elas eram ilegais, mas elas veio para dentro do guarda-chuva do governo. E essa é a tendência. Fala, a de todos os Rússia países. legalizou isso. Você acha que o Brasil precisa, então vai ter que ser matéria para ser votada, para ser... Sim, porque senão implantado? você vai ter Muitos um grande bitcoins por volume de baixo pra botar pessoas. isso. Exato. Senão você vai ter um grande volume de pessoas transacionando em Bitcoin à margem da lei. Ah, tá. Porque as pessoas vão Porque usar. não existe lei também nesse caso. Exato, exato. Esse é o ponto. Bom, a gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Agora o Geraldo vai mostrar um pouco de como funciona fisicamente, né? Exato. Um ponto curioso é que as pessoas, muitas pessoas têm uma certa resistência em fazer essa imersão no digital. Por ser desconhecido, é normal. O ser humano tem medo do novo. Isso é cientificamente provado, isso é um processo natural. Então, existem alguns processos que facilitam o entendimento do uso do Bitcoin como dinheiro real. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade em usar, às vezes, um device, que seria um celular, um tablet, para armazenar os Bitcoins e quiser carregar o seu QR Code de forma física, pode fazer como uma carteira como essa. Acho que é aquela câmera ali, né? Fotografem aí que vale dinheiro. Exato. A pessoa pode portar numa chapa de aço, um QR Code. E para que serviria isso? Imaginemos que alguém precisa me fazer um pagamento em Bitcoin e a pessoa está do meu lado. A pessoa está com um smartphone, a pessoa sabe usar de forma prática, a pessoa vai pegar o celular, colocar a câmera do celular para ler o QR Code e a transação consegue acontecer por ali. Uma outra forma simples é transformar o Bitcoin em moeda fiat, transformar um Bitcoin em dólar, reais, euro. Você pode se cadastrar em corretoras internacionais, que o cadastro pode ser feito de forma simples, tá? E aí é sugerido que seja feito um cadastro com carteira de habilitação ou passaporte. E aí a corretora vai te emitir um cartão pré-pago, igual um cartão de banco, mas vocês vão observar que esse cartão ele não existe bandeira de banco. Existe apenas a bandeira da Visa ou Master. E qual o ponto curioso? A carga desse cartão é feita com bitcoins e não com dólar. Então ele vai funcionar no varejo para compras como qualquer outro cartão normal, mas a carga dele é em bitcoins. Vamos dar um exemplo. Eu tenho esse cartão aqui. É o cartão que eu uso para viajar mundo afora. Então eu envio um bitcoin para a corretora pelo QR Code de recebimento da corretora. A corretora imediatamente deixa disponível o valor cotado do bitcoin no mercado dentro do cartão. Então, em reais, um Bitcoin vale 10 mil reais. Cada vez que eu envio um Bitcoin para a corretora, eu tenho 10 mil reais para fazer compra no Brasil. Aí, nesse caso específico, como o Bitcoin ele flutua, você acabou de converter em reais, por exemplo. Sim. Você colocou Bitcoins para a companhia operadora Sim. e recebeu em reais. Se Sim. o Bitcoin caiu o valor... Diminui o valor que eu tenho disponível para usar. Diminui aí. Exato. Mas você já não entregou um Bitcoin, por exemplo, para a operadora, isso não passou a ser dela e você converteu em dinheiro? Ele só é convertido em dinheiro no ato da compra. Entendi. Enquanto ele está armazenado, ele está sendo servido como lastro.
A partir do momento que eu executei ele pode uma oscilar compra... valor. Exato. Pode oscilar. Imaginemos que eu depositei o Bitcoin e está lá valendo 10 mil reais. De hoje para amanhã ele valeu 11, eu não usei. Aí amanhã eu preciso usar, eu vou lá e faço uma compra de 11 mil reais. Vai a zero e o Bitcoin passa a ser da corretora. Sim. Ela me comprou. Só, ele já está espelhado aqui. Isso é uma forma conveniente de viajar para lugares do mundo. Por exemplo, eu fui para a China, não precisei passar por casa de câmbio. Fui para a África do Sul, não precisei passar em casa de câmbio. Estou indo daqui 8 dias para Bolívia, não vou precisar passar em casa de câmbio. Vou para a Turquia, não preciso passar em casa de câmbio. Praticidade. Porque está tudo Aí carregado em vamos supor, bitcoins. você coloca um Bitcoin e essa empresa ela vai converter, né? Sim, o na Bitcoin moeda que você usar. precisar. Mas aí vamos supor que você tem lá 10 mil e você usa 2 mil reais. Exato. E é um Bitcoin. Exato. E como que funciona Ele esse é cálculo? fragmentado, esse é um ponto curioso. Do mesmo jeito que uma nota de 100 reais você pode fazer várias transações, um Bitcoin também. Embora ele seja digital, eu não tenho que fazer a transação do valor exato que está ali. Ele é fragmentável e um ponto curioso. Ele é mais fragmentável do que qualquer moeda fiat. Então vamos dar um exemplo. No Brasil, a nota maior emitida é uma nota de 100 reais. De uma nota de 100 reais eu consigo fazer 100 transações de R$1. E de cada nota de R$1 eu consigo fazer 100 transações de 1 centavo. O Bitcoin eu consigo fragmentar ele em mais de 100 mil transações. Em um Bitcoin. Significa que se eu consigo fazer com Bitcoin uma compra de meio centavo. Percebe onde ele vai? Isso já é uma preparação para uma valorização no futuro. Quando ele estiver valendo 10 mil, eu consigo fazer várias transações. Agora, por falar em valorização, o que fez ele valorizar tanto no último mês? O que exatamente acontece? Queda de, sei lá, o Trump tropeçou. O que aconteceu para isso valorizar tanto? Boa pergunta. 3 hoje, hein? Tá, ele anota. Demanda. É lei de oferta e procura. O que acontece? Existe um grande volume de pessoas tendo acesso a Bitcoin através das notícias na internet, nos canais de comunicação, como um todo, como TV, rádio, outdoors, enfim. E isso faz aumentar uma procura pelas criptomoedas. Só que o Bitcoin ele é diferente de qualquer outra coisa. Não é eu plantei um pé de tomate, colhi, daqui a pouco nasce mais tomate. O Bitcoin é limitado a 21 milhões de códigos. Então, quanto mais as pessoas conhecem, estão vindo para esse mercado para começar a querer ter as suas próprias criptomoedas, mais o Bitcoin se valoriza, porque mais raro ele fica. Mas houve, então, algo factual nesse último mês, né, para acontecer isso aí. Você sabe o que foi? A regulamentação na Rússia foi uma notícia. E a segunda notícia que chamou muita atenção também é uma conferência no meio dos entusiastas do Bitcoin chamada Blockchain, que foi solucionado um problema de tempo de verificação nas transações. Porque como existe um algoritmo muito forte para garantir a segurança de uma transação de Bitcoin, havia casos que as transações estavam demorando mais de 2 horas. E esses problemas estão sendo solucionados por uma equipe técnica que trabalha dentro da blockchain, que é o Banco Central Global dos Bitcoins, solucionando esse problema. Com isso, fez um aumento de busca no uso das transaças. Sim, então, os 2 fatores que influenciou o preço recentemente as notícias, que fez o mundo despertar para o uso de criptomoeda, a regulamentação na Rússia, que automaticamente trouxe um fomento muito grande, os russos despertaram para o negócio, e a Rússia é um país de grande escalabilidade, vocês sabem disso, né, que atinge escala em qualquer tipo de coisa que faz, como a China. E então esses 2 fatores foi que disparou o preço. Agora, essa questão do tempo de verificação, eu fico pensando o seguinte, como é algo que não é lastreado, vamos pegar algo que a gente conhece, que já achava moderno, tem 1 ano, mas já está passado pelo jeito, que é cartão de crédito. Sim. Eu compro, não recebo o produto, eu posso ter o estorno daquilo, sei lá, daqui a 1 mês, daqui a 1 mês e meio, eu consigo ainda ter estorno. Exato. Se o Bitcoin vai para algo que não é parametrizado, não tem lastro, Sim. se eu compro, qual que é a garantia que eu vou ter de estorno se não me entregarem um produto ou serviço? É irreversível a transação. Irreversível. Irreversível. Isso também é um risco, uma adesão em massa ao Bitcoin, ele acaba? Não. Aí ele fica circulando de mãos em mãos. Vamos dar um exemplo. Hoje, com a capacidade de processamento que existe no mundo hoje, o último código de Bitcoin, que seria o código de número 21 milhão, ele vai ser processado no ano de 2141. Isso informações técnicas. Tá. Com velocidade de computador de hoje. Exato. Né? Tudo indica que, obviamente, até lá vai chegar computadores quânticos, que esse processo será mais rápido. Mas hoje, se seguir no ritmo que está, acreditem vocês ou não, quanto mais aumenta a demanda de mercado vindo em busca dos bitcoins e a raridade, a dificuldade no processamento dos códigos, pode fazer uma disparada absurda nos preços. O Bitcoin pode ultrapassar a casa de $100 mil cada código.
Existe um grande mistério por trás do Bitcoin que ninguém sabe. E ninguém perguntou, como é o último bloco que eu vou falar. Em 8 anos... Exato. Tá acabando. 3 minutos, inclusive. Tem que ser rapidinho. Olha que ponto curioso. O Bitcoin existe há 8 anos. Em 8 anos, o mundo procura quem é o criador dos Bitcoins. Ele chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel de Economia. E é a primeira vez na história que alguém indicado ao Prêmio Nobel não apareceu para receber o prêmio. Eu estava lendo a respeito, tinha lá, o criador ou criadora do Bitcoin, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Sabe qual é o ponto curioso? A criação do Bitcoin em si veio, como eu disse, para ser uma solução. Mas é uma pergunta que não tem resposta até hoje. Quem criou os Bitcoins? Ou quem foram as pessoas que criaram os Bitcoins? Ele está no anonimato até hoje. E simplesmente funciona. Será que está esperando valorizar mais? Não sei. Não sei. Ou podem ter interesses de países e governos por trás. Sim. Em outro momento a gente pode debater isso. Sim, exato. Bom, Geraldo, eu gostaria de agradecer muito sua participação aqui no nosso programa de hoje. A gente teve uma verdadeira aula, né, sobre Bitcoin. Você fala muito bem e foi muito claro. E eu gostaria de desejar... só fala do projeto que vocês têm para Juiz de Fora rapidinho. Sim, exato. Nós estamos num processo de negociação junto com algumas instituições para fomentarmos um projeto piloto para que o varejo conheça criptomoeda. E Bitcoin, e Juiz de Fora pode ser uma cidade modelo, para quando se tornar popular, os comerciantes já estarem sabendo. Então nós vamos fazer uma campanha junto com Carla Bastos, Vantagens JF, que é um portal na internet que tem um grande volume de usuários. A gente vai fazer um fomento junto aos comerciantes e preparar eles para esse momento. E vai ser com apoio de várias organizações, possivelmente até a própria universidade. A gente vai amadurecer um projeto piloto para que seja algo coordenado e que Juiz de Fora se torne uma cidade modelo e piloto para o Brasil no uso de criptomoeda como algo bom para a sociedade. Legal, tomara. Sucesso nesse projeto. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Caio. Semana que vem, tá? Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Lembrando que a gente volta amanhã, ao vivo, às 11 horas da manhã, aqui pela TVE Juiz de Fora. Tem a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde e também nas redes sociais, no nosso canal no YouTube. É só jogar lá TVE Juiz de Fora. Tem também no site do Diário Regional. Você pode acompanhar a gente em todos esses veículos. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Até mais.